Olá, tudo bom? Eu sou o Sandro e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre equações. Para ilustrar essa aula, eu trouxe um problema para a gente tentar fazer junto. Então vamos lá, vamos ler o problema com calma. O problema é o seguinte: Ricardo tem em seu bolso apenas moedas de 25 centavos e 50 centavos, um total de 31 unidades. Significa então que no bolso ele tem 31 moedas. Sabe-se ainda que o número de moedas de 25 centavos excede o de 50 centavos em 5 unidades. A pergunta é: a quantia em reais que Ricardo tem no bolso? Resolver esse problema é muito simples, é um problema bobo. Mas a gente tem que agora acostumar a colocar uma incógnita para as coisas. Vamos pensar assim: o que significa exceder em 5 unidades? Significa que se a quantidade de moedas de 50 centavos for x, vamos chamar a quantidade de moedas de 50 centavos de x. X então vai ser a nossa incógnita, o que a gente quer descobrir. A quantidade de moedas de 25 centavos vai ser essa quantidade mais 5. Então nós temos agora uma expressão algébrica que dá a quantidade de moedas no bolso do Ricardo. Se no bolso do Ricardo só há moedas de 25 e de 50, o bolso do Ricardo tem, então, uma quantidade x, que é de moeda de 50 centavos, mais uma quantidade x mais 5, que é de moedas de 25 centavos. Eu sei que, somando essas duas quantidades, eu obtenho 31. O que acontece é o seguinte: nós temos, então, podemos somar essa quantidade x com essa quantidade x, igual nós vimos lá nas expressões algébricas. Então, tenho x com x, 2x mais 5 igual a 31. Aqui, nós temos uma equação do problema. Então, nós temos aqui a equação 2x mais 5 igual a 31. O nosso objetivo é resolver essa equação, porque resolvendo essa equação, eu descubro quantas moedas eu tenho de 50 centavos, quantas moedas eu tenho de 25 centavos, e com isso eu descubro a quantia em reais. Mas vamos aprender algumas coisas novas. Essa equação que está aqui, nós temos dois membros, esse que está à esquerda e esse que está à direita. Então o membro que a gente vai chamar é o seguinte, ó. Antes da igualdade, a gente vai chamar de primeiro membro. E após a igualdade, eu tenho aqui, ó, o segundo membro. Muito bem. Aí agora eu vou dizer o seguinte: essa equação é uma equação do primeiro grau e a gente está chamando essa equação do primeiro grau de equação do primeiro grau na incógnita x, porque eu usei x como valor a ser descoberto. Então, o que vai ser uma equação do primeiro grau na incógnita x? Uma equação do primeiro grau na incógnita x vai ser toda equação do tipo mx igual a um n. Esse m e esse n podem ser quaisquer números racionais. Esse m, que é o que multiplica x, vamos colocar diferente de zero. Muito bem. Agora vamos pensar no seguinte: nesse problema, faz algum sentido essa quantidade x, que é a quantidade de moedas de 50 centavos, ser um número negativo? Não, não faz sentido. Também não faz sentido essa quantidade x ser um número do tipo raiz de 2, raiz de 3. Não faz sentido também essa quantidade de moedas ser um número como um terço, um quinto. Então, para isso, nós vamos falar que nas equações nós temos um conjunto chamado universo e um conjunto chamado verdade. Vamos definir esses conjuntos, me acompanha. Como eu disse, eu estou em busca de encontrar a solução da equação. E a solução da equação vai receber um nome interessante, vai chamar raiz da equação.
Para falar em raiz, eu preciso falar do que é o conjunto universo. Então, o conjunto universo são todos os valores que a incógnita pode assumir. Então, olha lá, no problema anterior, faz sentido que o nosso conjunto universo, já que é a quantidade de moedas, seja o conjunto dos números naturais. Agora, o que vai ser o conjunto verdade? O conjunto verdade são os valores do conjunto universo, que atribuídos à incógnita tornam a equação verdadeira. Bom, então pelo que eu entendi é o seguinte. Eu represento então aqui o conjunto universo e o conjunto verdade como um subconjunto do conjunto universo. Esse subconjunto, os elementos dele são os elementos que tornam a equação verdadeira. E esses elementos que tornam a equação verdadeira, nós vamos chamar de raízes da equação. Então, resolver aquela equação do problema anterior é descobrir quais são, na verdade, como aquele problema só tem uma solução, qual é a raiz daquela equação. Vamos voltar lá e tentar fazer juntos. Aqui é muito simples, ó. 2x mais 5 igual a 31. O que a gente está procurando? O dobro de um número somado com 5 igual a 31. Bom, se o dobro do número somado com 5 tem que dar 31, o dobro desse número é 31 menos 5. E 31 menos 5 é 26. Então a gente está procurando o seguinte. Qual número cujo dobro é 26? O número cujo dobro é 26 é 13. Nós fizemos isso, sim, mentalmente, de propósito, sem escrever. Nós escrevemos aqui, ó, encontramos o x igual a 13. Então, já sei que eu vou ter 13 moedas de 50 centavos e a quantidade de moedas de 25 é 13 mais 5. E 13 mais 5 é 18. Com isso, agora, eu já sei quanto que eu tenho de dinheiro. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre equações. Bom, agora que a ideia de equação já está bem clara na sua cabeça, vamos com uma definição formal. Então, uma equação definida de maneira formal é o seguinte. Uma equação é uma sentença matemática aberta que apresenta a relação de igualdade. Aí, se você lembra, na nossa aula anterior, lá no cálculo algébrico, nós falamos sobre as sentenças abertas. Só você dar uma olhadinha. Agora nós vamos falar o seguinte. O que são equações equivalentes? Essa ideia vai ser muito importante para a gente. Equações são chamadas equivalentes quando, em um mesmo universo, apresentam o mesmo conjunto verdade. Então, quando eu tiver lá o mesmo universo definido e eu conseguir várias equações que têm a mesma solução, essas equações são chamadas equações equivalentes. Vamos pegar um exemplo aqui. Bom, o exemplo que eu peguei é do problema anterior, que é bom que a gente apresenta a solução que nós só discutimos. Então tá lá, x mais 5 igual a 31. Essa equação é equivalente a essa, ó, 2x mais 5 igual a 31. Que é equivalente a essa aqui, ó, 2x igual a 26. Que é equivalente a essa, x igual a 13. Quando você chega nessa aqui, você solucionou o seu problema. Você está dizendo o seguinte, 13 é raiz da equação. Então, 13 é raiz dessa, é raiz dessa, é raiz dessa, é raiz dessa. Por isso que as equações são equivalentes. E, por fim, a gente pode descobrir quanto o Ricardo tinha no bolso. 13 moedas de 50 centavos. Então, vou fazer a continha, 13 vezes 50 centavos dá R$ 6,50. 18 vezes 25 centavos, 18 vezes 25 centavos dá R$ 4,50. Então, o que ele tem no bolso em reais? Essa soma. 6,50 mais 4,50. Isso é fácil. Você tem aqui essa soma,
que é 6,50 mais 4,50, igual a R$11. Já dá para almoçar. Um abraço.